Olá, pessoal. Então, se vocês estão assistindo, provavelmente eu tive um outro imprevisto, então estou gravando essa aula para ficar como uma emergência. E aí eu acredito que, se vocês estão assistindo, ocorreu isso mesmo. Mas não tem problema, vamos seguir com a mesma dinâmica, tá ok? Então, nossa unidade 2, lição 4, tá bom? Mesma dinâmica do anterior. Vamos aqui compartilhar a tela com vocês. Pronto, vamos aprender o verbo to be no passado simples, verbos irregulares e irregulares, e números de 101 a 100, lembrando que na unidade 1, lição 3, vocês já aprenderam até o 100, né? Então, vamos assistir do Ed Sheeran, Shivers, tá? O link está aqui, e o link vocês podem observar lá na nossa apostila ou na apresentação. Podem dar uma pausa agora e assistir. Ok? Retomamos, então, aqui, shivers, quer dizer arrepios, né? I took an arrow to the heart. Meu coração foi flechado. I never kissed a mouth that tastes like yours. Eu nunca beijei a boca com o gosto que a sua tem. Então, exercício, pessoal. Pausem esse vídeo, leiam a tradução e vão treinando a pronúncia e o vocabulário. Simple present, presente simples. O simple present tense, também chamado de presente simples, né? É um dos tempos verbais do inglês, né? Ele é equivalente ao presente do indicativo na nossa língua. Quando usar o simple present? O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões ou preferências. Regras. A conjugação do simple present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo da frase, se é afirmativa, negativa ou interrogativa. Configura abaixo a explicação sobre a formação do simple present nas formas que nós citamos anteriormente. Afirmativa. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar o verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. No caso, os pronomes I, you, we, they, e acrescentar o s, o es ou o ies, nos casos dos pronomes he, she ou it. Então, no entanto, algumas são específicas regras para a flexão, ok? E de he, she ou it, que estão relacionadas à terminação dos verbos. Terminados em O, em Z, SS, CH, SH, X, é preciso acrescentar o ES. Exemplo, to teach, ensinar, teaches, to watch, assistir, watches, to push, empurrar, pushes, to kiss, beijar, kisses, e mais. Os verbos terminados em X, Y, precedidos de consoante, retiramos o Y e aplicamos o IES. Por exemplo, to fry, fritar, né? Fryers. To fly, voar, flyers. E os verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se só o S. Exemplo, to say, says. To play, plays. Ok? E, pessoal, é muito tranquilo. É só lendo que vocês vão fixar essas regrinhas. Só praticando e lendo. Simple present, e aí nas formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. I love, I don't, ou I do not, ou I don't love. Do I love? You love. You do not, ou don't love. Do you love? Exercício. Pausem esse vídeo e leiam todos, tá? Pratiquem como se vocês estivessem na sala de aula. E agora, presente simples, os exemplos. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. O verbo live, morar, viver. He teaches Spanish at the university. Ele ensina espanhol na universidade. Verbo to teach, ensinar. Então, leiam esses todos, pessoal, e exercitem, tá? Se tiver alguma dúvida, manda para mim ou procura no Google para ouvir o som da pronúncia. Agora, pessoal, assistam o vídeo do Simple Present Tense, vídeo 2. Depois, pausem esse vídeo e continuem. Ok? Verbos regulares e irregulares. Os verbos em inglês são classificados como regulares e irregulares, dependendo da conjugação que apresentam. Regra geral, aqueles que seguem uma conjugação padrão
de terminações são chamados de verbos regulares. Os verbos irregulares ou irregular verbs apresentam uma formação diferente dos verbos regulares, igual no português, pessoal, né? Eu sou, tu és, ele é. Olha como mudou. E no inglês também não é diferente. No português também nós temos verbos que mudam o formato, não é? Então, para início de conversa, anote aí quais os livros de gramática, uma parte que trate apenas de verbos regulares. Por quê? Pelo fato de eles serem muitos e não serem difíceis de serem aprendidos. Ou seja, a maior parte deles é regular, ok? Mas, afinal, o que é o verbo regular, né? Regulares é o que formam o passado e o particípio pelo acréscimo de é, de ou de. O particípio passado é o tempo verbal que, juntamente com o verbo to have, na forma present perfect, que é o presente perfeito. O present perfect, ou presente perfeito, ou presente perfeito simples, é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas agora, recentemente. Tá? Aqui uns exemplos, ok? I have answered the question. Eu respondi a questão. Na frase acima, have answered representa o presente perfeito, né? Answered, que é a flexão do simple past e do past participle, do verbo to be. Então, você já sabe que nesse tempo verbal devemos acrescentar o ED ao verbo. Work, worked. Talk, talked. Study, studied. Ok? E pratiquem. As mesmas regras do past simple valem quando temos que escrever verbos no past participle. A regra é quase geral. Na maioria dos verbos em inglês, recebem a partícula ed para indicar que estão no simple past ou no past participle. Como esses verbos são escritos de acordo com a regra, podemos chamá-los de regulares. E aqui, pessoal, uma tabela, tá? Tem uma tabela parcial. Então, leiam eles, tá? E eu mandei um link aqui que vocês vão poder ver mais verbos. Agora assistam o vídeo de verbos regulares. Eu vou dar uma pausa, vocês pausem esse vídeo e assistam. Ok? Continuando. Os verbos irregulares. Acima você ficou sabendo dos regulares. Agora, vamos ver que também são fáceis de aprender. Já os regulares são aqueles verbos no past simple, ou past participle. São escritos diferente, ou seja, a tal regrinha ed não vale. Ok? Esses são escritos como se fosse outra palavra, igual ao português, tá? Como esses escritos de modo diferente, não seguem a regra. São chamados de irregulares, esses verbos. Veja os exemplos. Have, read ou read. Não escrevemos haved, está errado. Go, went ou gone, ok? Get, got ou gotten, ok? E assim vai. A gente lembrem que esses que não escrevemos são erros comuns e quando vocês cometem erros assim, você passa uma imagem que você não sabe nada de inglês. Então, cuidado para não ocorrer nesse erro. Tá? Aqui também uma tabela dos verbos principais irregulares, tá? Professor tem que decorar? Não, vocês têm que ler muito que vocês vão gradativamente, vocês vai entrar automaticamente no cérebro de vocês. Regular ou irregular? É uma dúvida comum, tá? Então, se não está na tabela, caso você se veja diante da situação, é só lembrar que o verbo não está na tabela. Ele é um verbo regular, ou seja, no simple past ou no past participle, ele é escrito com ed. Vamos ver alguns exemplos. Verbo jump, que é pular, saltar. É regular ou irregular? Se você der uma olhada na lista, você perceberá que jump não está nela. Portanto, jump é um verbo regular. Então, aqui temos todos que são irregulares. Então, é só acrescentar ed para deixá-lo no simple past ou no past participle, jumped, ok? Para isso, você precisa saber algumas regrinhas para acrescentar o ed. E o verbo break? É irregular ou regular? Recorrendo à lista, você encontrará o break. Então, a lista, vemos que past simple, devemos escrever broke. E no past participle, devemos escrever broken. Não existe broked. Logo, break é um verbo irregular. Aí, uns exemplos. Sugiro vocês, então, que deem uma lida e exercitem esses exemplos para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Podem pausar o vídeo agora e ler e reler essas frases e tirar dúvidas comigo, tá? Estou à disposição de vocês no WhatsApp.
Agora o vídeo dos verbos irregulares. Assistam, que é bem interessante a explicação detalhada dos verbos irregulares. Deem uma pausa nesse vídeo e nós seguimos logo após vocês terminarem com a leitura de assistir o vídeo. Agora, o material complementar, verbos regulares e irregulares, tabelas desses verbos, tá? Podem acessar no momento que vocês forem estudar. Números de 1 a 100, né? Temos a centena, que é chamada hundred. Então, para falar de centenas, por exemplo, 100, 200, 300, usamos o hundred. Utilizamos a quantidade da dezena, por exemplo, 100 é uma centena, então 100. 200, duas centenas, 200, e assim em diante. Também temos a milhar, que é chamada thousand. Lembrem do T no céu, no dente de cima, thousand. O mesmo funciona como milhar, por exemplo, 1.000 é 1,000. Então, 2.000, 2,000. 3.000, 3,000, ok? Então, aqui, exercitem, por favor, 100, 101, que é 101, 110, 110, e 102, professor, 102, 103, 103. Exercício, façam uma tabela de vocês com todos os números, tá? E até 1.000, 1,000. E 1.100, 1,100, ok? Lição 8 dos vídeos da Ana, tá? Vídeo 5, Let's Learn English, ok? Então, vamos assistir, o link está na apostila de vocês, ok? E o vocabulário, ok? Do vídeo que vocês acabaram de assistir na pausa. Hello, everyone. Olá a todas. Here, I am at my new job. Aqui estou no meu novo emprego. Yesterday, at my first day of work. Ontem foi meu primeiro dia de trabalho. E assim vai. Então, exercitem todo esse vocabulário e a sua pronúncia, ok? Deem uma pausa nesse vídeo e façam esses exercícios sozinhos, tá? Ou em grupo, entre em contato com um colega e cada um fala uma frase. Obrigado, terminamos, finalizamos, e na próxima aula, pessoal, no dia 6 de agosto, creio que seja dia 6 de agosto, deixa eu só confirmar, eu creio que sim. Então, nossa próxima aula, dia 6 de agosto, do sábado, nós vamos ter uma reunião, um encontro presencial, ok? Onde nós vamos, vou interromper aqui a apresentação, onde nós vamos ter uma revisão, vão ser 2 horas desse encontro. Vamos ser uma hora de revisão, onde nós vamos revisar todo o nosso conteúdo, e mais 1 hora do teste que nós vamos aplicar para vocês, ok? Quem fez os exercícios tem direito a 2 pontinhos. Façam todo o esforço para estar presencialmente, ok? Porque a gente até pode fazer uma segunda chamada da prova, que tem que ser presencial, que aí vai ter que voltar no projeto Guaratiba novamente, para que a gente possa aplicar essa prova, né? Eu posso deixar lá com a secretaria, e eles aplicam para vocês, eu não preciso estar, mas era bom vocês estarem nesse dia, fazer todo o esforço, mas quem não puder, a gente vai fazer uma segunda chamada, e a prova vai ficar lá no Instituto, tá bom? Muito obrigado no projeto, muito obrigado pela participação de vocês, e vamos rumo à unidade 3 e 4, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, bom final de semana.